9 horas da manhã, a gente está começando aqui o nosso Conexão Empresarial Especial, Mercado Imobiliário. Antes de dar início, obviamente, bom dia a cada um que está nos assistindo, começando a nos assistir aqui nessa manhã, dia 14 de maio de 2021. É um prazer a gente estar iniciando mais esse evento. Acredito eu que adequado para o momento. A gente tem um mercado imobiliário aquecido pelo Brasil afora. Mas vamos lá. Antes de qualquer coisa, agradecer a cada um dos nossos apoiadores deste evento, a construtora Caparaó, a construtora Turano, a Gribel Imóveis, ao grupo BMG Desenvolvimento Imobiliário, ao grupo Super Nosso, a CATS Construções, a OAB Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais e a imobiliária Só Mansões. O nosso agradecimento muito especial a cada uma dessas empresas que estão aqui conosco e principalmente a cada um dos palestrantes, a cada um dos convidados que aceitaram o nosso convite para poder fazer essa reflexão e esse entendimento do mercado imobiliário nesse momento e principalmente após um período tão específico que a humanidade tem passado com a pandemia, com o coronavírus e todos esses impactos que a gente teve que absorver ao longo dos últimos tempos. Então, é um prazer estar iniciando esse nosso evento de hoje, tendo como foco uma das áreas mais importantes da humanidade, uma das áreas mais importantes do setor produtivo, tanto em geração de empregos, quanto em investimentos, em oportunidades, em transformações. O mercado imobiliário é reflexo da vida humana, de maneira geral, como é que a gente se comporta. E dentro dessas realidades, a gente tem um momento de ainda maior transformação pós, ou ainda durante, esse processo de pandemia, que as pessoas buscaram espaços mais abertos, natureza, espaços maiores, troca de ambiente, a questão do trabalho em casa, enfim, muita coisa mudou nesses últimos tempos. A gente vai ter uma série de convidados ao longo dessa manhã, mas a gente vai iniciar esse evento falando sobre uma área que é uma área nova, no sentido de formatos de investimento, mas é uma área que todo brasileiro sempre sonhou em ter sua casa própria, em ter investimentos imobiliários, salas, lojas, atividades que as pessoas pudessem buscar a locação e gerar renda. Basicamente foi esse o modelo até o presente momento. Muita coisa tem mudado nesses últimos tempos e para poder entender essa mudança de investimento, essa mudança de entendimento em relação às possibilidades de ganho no mercado imobiliário, nós temos um convidado aqui muito especial. Eu acho que ele vai dar um show em relação a esse entendimento, que é o Rafael Panonco. Ele é economista com graduação em gestão financeira, atualmente é analista-chefe da Toro Investimentos, possui mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro, com passagem pela mesa de operações de grandes instituições. Atua também como palestrante e professor de cursos sobre investimentos. Então, eu queria dar boas-vindas ao Rafael. Obrigado por estar aqui conosco, Rafael. Bom dia. E eu começo com você, dentro, inclusive, da fala breve que a gente teve antes desse evento, te perguntando o seguinte: como é que você enxerga esse momento atual? Nós estamos passando por um momento de exceção a partir da pandemia. Como é que você vê todo esse desenvolvimento que teve no setor imobiliário em 2020? Nós já começamos 2021 com um crescimento enorme em relação ao mercado imobiliário. As expectativas do setor e dos investidores, dos bancos, de quem opera nesta atividade, mostram que o ambiente ainda vai se expandir muito mais daqui para frente. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o momento que a gente passou,
quais são as expectativas no seu ponto de vista, o que a gente pode esperar do mercado financeiro e depois do mercado imobiliário, e depois disso eu queria que você falasse um pouco sobre as formas de investimento. Esse é um modelo novo, é um modelo que está começando aí nesses últimos 10, 15 anos, os fundos imobiliários. Eu queria que você desse uma orientação e uma explicação, que as pessoas pudessem entender melhor essas oportunidades que tem. Então, seja bem-vindo, Rafael, a palavra é sua, obrigado por estar aqui conosco. Olá, pessoal, muito bom dia a todos. Obrigado pelo convite, é um prazer sempre estar aqui com vocês, falando um pouco mais, né, não só das modalidades de investimento, mercado imobiliário, mas também trazendo um pouco de educação financeira para todos. Bem, olhando hoje, ano de 2021, ano de 2020, talvez quando a gente olha para o mercado imobiliário, eu vejo como um fator mais importante para o mercado entrar num aquecimento, digamos assim, apesar de toda a crise, de todo o momento crítico que a gente vive, talvez seja a taxa de juros. A gente sempre foi um país de taxa de juros elevada. O Brasil sempre teve taxa de juros de 2 dígitos. Então, diante de um cenário de taxa de juros elevada, a procura por imóveis ela sempre teve alguns momentos muito bons, mas outros momentos que comprar o imóvel sempre foi muito oneroso. A grande maioria das pessoas financia, né, a compra da casa própria. E o brasileiro sempre teve esse viés de comprar a casa própria, ter o imóvel. O brasileiro, quando não investia na poupança, que a poupança, de certa forma, perde para a inflação, a gente nem considera a poupança um mecanismo de investimento, ele buscava investir em imóveis, seja para morar ou seja para alugar e ter o rendimento do aluguel, enfim. Essa era a visão que o brasileiro tinha e a grande maioria ainda tem. Isso está mudando aos poucos com a popularização dos fundos imobiliários. Mas, de fato, a taxa de juros vindo para o patamar que é hoje a gente tem 3,75 de taxa de juros. No passado recente, a gente tinha 2,5. Esse cenário ele é propício para financiamentos, ele é propício para capitalização e investimento no ramo imobiliário. Então, dessa forma, eu acho que o mercado realmente ele vem se aquecendo, apesar de todas as engrenagens da economia não estarem rodando diante da crise, diante dos efeitos da pandemia, mas eu acho sim que o mercado imobiliário, nos próximos 2, 3 anos, vai entrar numa retomada de crescimento. Isso a gente já percebe, né? E um outro ponto que eu acho quando a gente olha para o mercado imobiliário, né, a gente vê o mecanismo, né, a modalidade dos fundos imobiliários, uma atratividade muito grande, né? A gente pode relacionar vários motivos porque os fundos imobiliários eles são mais interessantes, mas eu destaco alguns que eu vejo que hoje o brasileiro, para ter acesso a empreendimentos imobiliários de grande porte, empreendimentos imobiliários vou dar um exemplo, um edifício AAA, né, na Faria Lima, no metro quadrado mais caro de São Paulo. Dificilmente uma pessoa física vai comprar um prédio naquela região. Mas aquele prédio ele pertence a um fundo imobiliário. Então, você consegue, com R$100, comprar uma cota daquele fundo. Esses fundos, os fundos imobiliários, eles são negociados em bolsa, então tem liquidez, né? Você consegue comprar e você, sim, é proprietário de uma pequena fração daquele empreendimento imobiliário. E aí você tem todo um portfólio onde você pode diversificar. Eu posso diversificar por imóveis de shopping center, eu posso ter galpão logístico, lajes corporativas, né? Então, tem diversos fundos imobiliários e eles pagam um rendimento mensalmente. Todo fundo imobiliário ele tem por obrigação, por regra, distribuir 95% da receita, né, que ele tem com o seu portfólio de imóveis. Então, todo mês, o investidor do fundo imobiliário ele recebe um rendimento. E esse rendimento tem um benefício fiscal, que ele é livre de imposto de renda. Quando a gente compara com uma pessoa física que compra um apartamento para alugar, o aluguel que ele recebe do seu inquilino não é livre de imposto de renda. Ele paga imposto de renda. No fundo imobiliário, o rendimento que ele recebe dos fundos é livre de imposto de renda.
Então, esses benefícios, né, essas vantagens que a gente vê para o investidor que investe nos fundos imobiliários, ela fica muito visível quando comparado ao modelo antigo, que é a pessoa comprar o imóvel. E aí tem a questão da liquidez. Eu consigo vender a cota, eu abro aqui a minha plataforma, o meu celular, minha conta na corretora, eu vendo as cotas. Ou seja, um imóvel não é bem assim. Você não vende um apartamento de um dia para o outro, a não ser que você coloque o preço lá embaixo, né? Ou seja, não tem a liquidez que um fundo imobiliário tem. Então, essas vantagens, elas são nítidas. E eu posso, cada vez mais, né, aumentando minha posição. Vou dar um exemplo. Uma estratégia que eu, analista de investimentos, eu sempre recomendo para os clientes. Você tem ali cotas de um fundo imobiliário, você recebe o rendimento. Quando você recebe esse rendimento, em vez de você pegar e compor a tua renda mensal, que a grande maioria das pessoas hoje faz isso, recebe o aluguel no apartamento, esse dinheiro ele entra para a tua renda mensal. Você, ao invés de fazer isso, você pega e compra mais cotas daquele fundo. Então, você está, no mês seguinte, ganhando mais. E aí você recebe o rendimento. E aí você vai comprando mais cotas. Ou seja, você vai fazendo uma bola de neve. No imóvel, você não consegue fazer isso. Você não consegue construir um puxadinho, né? Entre aspas, digamos assim. O teu aluguel está ali fixo e normalmente você pega essa renda que você recebe do imóvel e acaba compondo a tua renda mensal. Então, são algumas das vantagens dos fundos imobiliários. Rafael, quais são as diferenças dos fundos imobiliários, das formas de investimento, das possibilidades de ganho em relação aos outros mecanismos e às outras formas de investimento convencionais que a gente tinha? O fundo imobiliário, ele começa quando? Olha, o fundo imobiliário, na realidade, como é que ele se forma, né? Ele é um instrumento de investimento, provavelmente uma gestora de recursos, ela cria um fundo imobiliário e ela capta, né? O primeiro momento é no formato do IPO, oferta pública inicial. Ela capta investidores, né, que vão... Ok, mas eu estou te perguntando quando é que começou a ter a possibilidade de se investir em fundos imobiliários? Pelo que eu entendo, é recente, né? Nos últimos 10, 15 anos. Sim. Na realidade, os fundos imobiliários, se não me engano, eles foram criados na década de 90, né? Mas, nesse período, eles não, como é que eu vou dizer? Não tinha tanta liquidez, não era atrativo, né? Eles começaram a se popularizar gradualmente depois dos anos 2000. E aí, o que é popularizar? Se você for olhar no passado recente, onde a Bolsa de Valores tinha 500 mil CPFs, né? Ou seja, você não tinha nem 100 mil pessoas investindo em imobiliário. Hoje a Bolsa tem 3 milhões, mais de 3 milhões de CPFs. Hoje deve ter aí numa proporção de 1 milhão de CPFs investindo em fundo imobiliário. Você vê que é algo recente, né? É algo que começou realmente a se popularizar nos últimos 4, 5 anos, mas você, na década passada, já existia um movimento de pessoas físicas investindo em fundo imobiliário como uma forma de diversificar investimentos. Mas ele já vem mais de 20 anos, mas a popularidade é recente, né? Agora sim, eu queria te escutar em relação a como que se forma. Nós temos aqui, por exemplo, nós convidamos uma pessoa para participar desse nosso módulo, que é o Luiz Lara, que ele é diretor de expansão e desenvolvimento do Sindicato de Empresas de Administradoras de Imóveis, Corretoras, Incorporadoras e Loteadoras. Mas nós temos assistindo aqui também o Guilherme Turano, que é CEO da construtora Turano, e o Rubens Vasconcelos, que é criador da Patrimóvel. A Daniela também está aqui como nossa audiência da Ornari. Mas, por exemplo, agora eu queria discutir como é que se forma um fundo imobiliário. Então, vamos falar que o cara tem uma construtora X que já tem uma capacidade de desenvolvimento. Como é que ele pode enxergar o fundo imobiliário, ou, se é possível, a partir desse caminho, ele enxergar oportunidades? E aí, como é que se forma isso junto às corretoras, junto às fomentadoras desse negócio? Vamos lá. Um fundo imobiliário ele é um pouquinho diferente de um fundo de renda fixa, de um fundo de ações, um fundo multimercado, né? O fundo imobiliário ele é negociado em bolsa. Então, quando você abre
o book de ofertas dele, ele é negociado em bolsa. Então, onde é que ele inicia? Uma gestora de recurso ou uma instituição financeira, normalmente ela capta dinheiro dos seus clientes, né, investe, e esse dinheiro é normalmente para adquirir propriedades imobiliárias, né? Ou seja, empreendimentos imobiliários. E, a partir desse momento, essa gestora ela faz a administração desses imóveis, e esses imóveis eles geram um rendimento. Só que é um fundo fechado, é um fundo onde, para captar mais dinheiro, ela precisa fazer um aumento de capital, ela precisa fazer um novo aumento de capital para captar mais investidores, né? E aí o investidor que tem uma cota, ele negocia essa cota em bolsa, né? Ele abre lá o home broker ou a sua plataforma e negocia em bolsa. E quando você olha, a gestora de recursos ela pode ter vários empreendimentos dentro do fundo. Não quer dizer que eu tenho aqui um edifício e ele é um fundo imobiliário. Não, você tem fundos imobiliários com um portfólio vasto de imóveis, né? E diversificação, desde galpão logístico, lajes corporativas. Então, esse é um pouco, resumindo, né? Esse é um pouco do formato de um fundo imobiliário. Existem, obviamente, eu acredito que sim, mas existem áreas, por exemplo, no mercado brasileiro, existem, vamos falar, áreas que são já trabalhadas com nível A, nível B, nível C, áreas do território nacional que tem maior precificação ou não? Como é que é esse entendimento em relação aos ativos a serem investidos? Aí eu acho que essa parte de valorização de região acompanha fielmente o mercado imobiliário, né? Porque uma gestora de recurso, ela quer comprar um imóvel, ela vai negociar com o proprietário daquele imóvel e rege um pouco a oferta e demanda da região. Vou dar um exemplo. Região de São Paulo, né? É uma região muito valorizada, né? Você vê que tem pouco espaço para novas construções, e aí o preço dos imóveis do metro quadrado, né, ele se eleva. Então, é uma região que realmente tem uma maior procura. Você vê outras capitais, você tem o preço dos imóveis um pouco mais embaixo. Então, os fundos imobiliários é o mercado imobiliário como um todo, né? Então, não tem muita diferença. Você vê algumas regiões mais valorizadas, outras regiões menos. Eu acho que vai um pouco da oferta e demanda que o mercado imobiliário vai ditando. Nós temos uma pergunta aqui do Marco Túlio, agradecer aos outros que estão participando, agradecer aqui, bom dia, apesar da política, podemos salvar a economia, mercado imobiliário é um forte pilar, vamos rezar para não haver retrocesso, ideias econômicas estatizantes ultrapassadas. Rogério Medeiros, desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O Bruno Salazar, bom dia a todos. O Marco Túlio faz a pergunta aqui. Rafael, qual é o papel da incorporadora no fundo imobiliário? Olha, eu acho que o papel da incorporadora no fundo imobiliário, de fato, ela é importante no momento da constituição e também da negociação dos imóveis, né? A partir daí, a parte de gestão, a parte de administração, ela acaba ficando a critério do gestor do fundo. Então, eu acho que dentro do ramo imobiliário, do mercado imobiliário, você tem desde a incorporadora, das construtoras, e aí você tem uma sequência de etapas, né? Normalmente, um fundo imobiliário, uma gestora, ela não constrói. São poucas as gestoras que pegam o empreendimento desde a construção, né? Capta investidores, constrói e, posteriormente, cria-se aluga e cria-se a renda desses imóveis. Normalmente, essas gestoras de recursos, as instituições já vão na direção dos imóveis, do mercado imobiliário, dos imóveis já prontos, sendo negociados no mercado imobiliário. Claro. Luiz Lara, bem-vindo. Eu queria te agradecer pela presença aqui também, como diretor de uma das principais instituições do ramo imobiliário que a gente tem em Minas Gerais. Eu queria que você começasse falando sobre o que você já escutou aí do Rafael, falasse um pouco sobre a percepção deste momento para Minas Gerais no ramo imobiliário e, enfim, começasse a sua participação.
Gustavo, bom dia, Rafael, Paulo César, bom dia a todos aí que estão na audiência, né? Desculpa aí o pequeno atraso que eu tive. O Rafael, né, pontuou muito bem, os fundos imobiliários hoje eles são uma realidade, né? Que a gente tem acompanhado com o tempo, né? E realmente ele proporciona que as pessoas que não têm condição de investir num imóvel comercial, né, e que ela vai realizando ali aos poucos, tendo uma cota e vai construindo assim tijolinho a tijolinho ali a entrada dela no mercado. Mas o mercado imobiliário, né, eu acredito, estou falando aqui da Praça de Belo Horizonte, né, um pouco de Minas Gerais, o mineiro é muito conservador ainda também, né? Ele gosta dessa questão do patrimônio, de sentir, de ter a terra, o apartamento, a loja para compor a renda dele para aposentadoria, né? Nós temos, no meu caso pessoal, alguns clientes que, né, que compõem uma aposentadoria com a locação de imóveis, né? E por uma questão de tradicionalismo e uma questão de segurança, né? Que o imóvel está ali, é seu, a gente já teve aí alguns períodos da economia que as pessoas ficaram suscetíveis aí, né, aos planos econômicos, aos desmandos e mandos de governantes que geram insegurança. Então, o imóvel ele compõe aí o patrimônio, dando essa segurança aí. E com a pandemia, né, a gente já está até batido, mas só para contextualizar, no início, no ano passado, em março, acho que todos nós tivemos aquele sentimento de terra arrasada, né? Fecha as empresas, o comércio e tudo, o mercado imobiliário, as locações de imóveis também, aquelas negociações e tudo mais. E passado aí um mês e meio, 2, a nossa surpresa é que o mercado ele começou a aquecer e veio numa crescente, continua até hoje crescendo o mercado imobiliário, né? Um reflexo disso, acho também, o financiamento imobiliário nunca esteve tão baixo, né? Por conta da Selic. A Caixa tem sinalizado que ainda vai continuar ainda mantendo as mesmas taxas, ainda por um período, a gente não sabe até quando, mas que isso fomenta, né? Porque o sonho da casa própria, né, do imóvel próprio, é uma coisa muito forte, né? Então, as pessoas sempre têm aquela questão, quer ter minha casa própria por uma série de motivos, vai casar, separou, né? Então, o mercado imobiliário ele gira muito nesse sentido. E a gente percebe que realmente está um crescimento muito grande, com uma tendência de manter esse crescimento, né? Principalmente na questão residencial, né? As construtoras estão aí a todo vapor, as incorporadoras voltaram a procurar áreas para projetos de expansão que estavam aí parados, agora voltaram, estão com muita força procurando realmente imóveis. É um reflexo que a gente está sentindo e tomara que persista, né? Porque a construção civil é um dos grandes propulsores aí da nossa economia, geração de emprego, e quando ela vai bem, geralmente os outros setores também caminham nesse sentido. Esse ano de 2021, dando, inclusive, um complemento ao que você diz aí agora, Luiz, e aí eu já vou me endereçar essa pergunta para o Rafael também. Esse ano de 2020 existe uma expectativa aí dos bancos colocarem, de existir um fluxo aí de 170 bilhões de reais ainda em 2021 para o mercado imobiliário financiar imóveis, tanto novos quanto usados. Qual que é o impacto disso, Rafael? Esse volume de investimento que os bancos estão disponibilizando para o mercado, isso aquece ainda mais. Mas aí eu faço um complemento a essa provocação a você. Eu tinha te escutado já sobre a questão que os principais focos de investimento são os grandes empreendimentos comerciais, etc., etc. Mas eu pego o que o Luiz falou agora
e endereço essa pergunta a você, entendendo o tamanho do mercado que existe ainda a se formar no Brasil, tanto de mercado de imóveis de baixa renda, quanto os de alto luxo. Existe uma expectativa, uma tendência desses fundos ampliarem o seu raio de ação, indo para outros perfis de imóveis, além desses comerciais, shoppings, galpões, espaços para logística e por aí vai. Existe a expectativa, ou você enxerga uma forma dos fundos entrarem num modelo mais diversificado? Com certeza, né? Conforme eu falei anteriormente, a taxa de juros no atual patamar, ela realmente fomenta o mercado imobiliário, o financiamento. Nosso colega também citou isso. E aí, quando você olha para as instituições financeiras, elas estão, de certa forma, gradualmente aumentando o crédito para o financiamento imobiliário, para o financiamento habitacional. Isso traz, né, para o mercado imobiliário uma maior procura por pessoas buscando, seja um imóvel para morar, seja um imóvel para alugar, seja uma sala comercial, e isso eleva, em algum momento, os preços do mercado imobiliário. Olhando para o outro lado, para o lado dos fundos imobiliários, a indústria, apesar de já ter mais de 20 anos, a indústria ela ainda ela está iniciando, ou seja, a indústria ela ainda tem muito poucos investidores investindo em fundo imobiliário. E você já tem fundos com portfólio com mais de 50 imóveis diversificados, e cada vez mais os fundos imobiliários estão construindo esse mecanismo, né, se eu posso dizer assim, para atrair mais investidores pessoa física, ou seja, o teu portfólio não pode ser só concentrado numa região, o teu portfólio não pode ser num tipo de imóvel. Se você tem um portfólio mais diversificado regionalmente, qualidade dos imóveis, modalidade dos imóveis, o teu fundo acaba ficando mais atrativo. Por quê? Em algum momento você pode ter vacância, né, que é a desocupação do imóvel, mas se você tem um portfólio vasto, isso não em algum momento, ele não, como é que eu posso dizer? Uma vacância normal, ele não impacta diretamente no rendimento do cotista. É diferente de você ter um apartamento, uma sala comercial, veio a crise, veio a pandemia, o inquilino saiu, você ficou sem renda, concorda? O fundo imobiliário, se você tem um portfólio grande de imóveis, pode sim ter uma desocupação ali, uma desocupação lá, mas o portfólio ele não tem uma vacância de 100%. Você ainda vai ter renda proveniente desse fundo imobiliário. Então, é uma forma de mitigar, né, minimizar o risco de uma desocupação, de uma vacância no momento de crise. E aí, o que você vê, sim, são as instituições buscando cada vez mais o mecanismo do fundo imobiliário para atrair mais investidores e fundos imobiliários cada vez com portfólios maiores. Como é que você enxerga esses próximos 12 meses aí, até, vamos falar, 2022? A tendência é de um crescimento muito expressivo. E quais são as formas, quais são os caminhos, quais são os nichos mais interessantes aí para se fazer o investimento de maneira prática? Como é que a Toro opera, por exemplo, essas oportunidades para o cliente? Quem está nos vendo aí, quem vai saber das suas falas aí no decorrer do nosso conexão, como é que as pessoas podem chegar nos melhores caminhos de investimento do mercado imobiliário e como é que a Toro opera isso? Vamos lá. Na Toro Investimentos, a gente tem lá as recomendações dos melhores fundos que a gente, naquele momento, enxerga no mercado. Então, eu sou um investidor, eu quero investir em fundo imobiliário, na Toro Investimentos, eu encontro uma recomendação. É um portfólio, uma carteira de fundos imobiliários. E nesse portfólio, quando eu vejo o mercado hoje, eu vejo que talvez o nicho que vai mais se aquecer no curto, médio prazo, talvez seja de galpão logístico. Por que isso? A gente viu que, durante a pandemia,
o brasileiro começou a consumir mais pela internet, que é o e-commerce, né? A gente está vendo aí as empresas Magazine Luiza, Via Varejo, né, Lojas Americanas, B2W, né, trazendo resultados dos seus balanços, e a gente vê um crescimento no consumo, né? Elas estão vendendo mais pela internet. E isso é uma modalidade que até antes não era tão aquecido. O brasileiro ainda tinha algumas resistências para consumir produtos pela internet, que a pandemia talvez deu uma forçada. E esse é um hábito que eu vejo que veio para ficar. E aí, quando a gente fala de e-commerce, de vendas pela internet, a maior preocupação é galpões logísticos localizados nos grandes centros, nas grandes metrópoles. E isso, hoje, olhando, é uma carência, né? Se você for olhar as grandes capitais, você tem, sim, essa capacidade, mas ela ainda é pequena, ela vai aumentar conforme a demanda. Então, se eu olhasse para o médio prazo, eu destaco os fundos imobiliários que estão explorando galpões logísticos. Até eu acho que o setor vai construir mais galpões logísticos perto das grandes metrópoles. E aí também não dá para tirar o olho, talvez, dos fundos imobiliários de shopping center, né? Você teve ali um momento crítico, muito shopping center fechado, desocupação, vacância, o preço dos fundos imobiliários que são negociados em bolsa caiu, mas eu enxergo uma retomada da economia, esses fundos devem voltar a se valorizar. E aí o investidor, na Toro Investimentos, ele encontra uma recomendação, que vai desde os fundos imobiliários mais tradicionais, que talvez eu não tenha falado aqui, existem os fundos que são chamados os FOFs, são fundos de fundos. É um fundo que compra cotas de outros fundos. Então, acaba sendo um fundo muito diversificado, né? Você imagina um fundo imobiliário que tem lá 50 imóveis. E aí você investe num fundo que investe naquele fundo. Então, você está construindo um portfólio muito mais diversificado. Você compra apenas cotas, das vezes, daquele fundo, você está distribuído em vários outros fundos. Então, na Toro Investimentos, hoje, você encontra essas recomendações. Claro. Luiz Lara, como é que o setor, como é que os empreendedores, como é que a área enxerga a chegada dos fundos imobiliários com tanto vigor e essa oportunidade que as pessoas passam a ter? Como é que vocês estão enxergando esse modelo novo de investimento? Você citou aí que o mineiro, inclusive, tem a tradição, tem a cultura, tem o perfil mais conservador, mas, querendo ou não, a tecnologia está aí, está transformando os costumes, está transformando as formas de investir, de tudo, e essa é uma transformação que tende a ficar cada dia mais próxima de toda a cadeia que participa do mercado imobiliário. Como é que vocês enxergam essa nova possibilidade e se vocês também enxergam que isso pode chegar, conforme eu perguntei para o Rafael, para um movimento mais próximo, para atividades menos intensas como shoppings, como grandes empreendimentos, mas empreendimentos residenciais, empreendimentos comerciais de pequeno e médio porte. Vocês enxergam isso, que seja um caminho também de fazer com que o mercado seja mais fomentado? Sim. Gustavo, eu acredito essa democratização, né, dos investimentos que estão acontecendo, né, que antes, o Rafael me corrige aí, porque antes a gente tinha poucas opções, né? Assim, o investimento de bolsa era um risco muito grande, que a gente enxergava aquilo como risco total, era quem tem muito dinheiro que vai investir, né? Os fundos imobiliários, no início, na década de 90, quando eles surgiram, no início dos anos 2000, não tinham também a publicidade era menor, existia uma desconfiança e popularizou. O que eu acredito, né, o que a gente acredita, o mercado ele sempre vai ter esses movimentos, né? E tem o investidor, aquele que vai para o fundo imobiliário, e tem aquele também que ele é tradicional, conservador, ele vai continuar investindo num terreno para construir um galpão, para alocar,
ou ele vai comprar um imóvel para construir, para alocar para uma loja, e por aí vai, né? O apartamento para alocar, para formar renda. Eu acho que é uma questão que vai ter, somando aos outros investimentos, aos fundos imobiliários, ao mercado de ações. Eu acho que essa democratização vai acontecer e o brasileiro ele não vai colocar tudo na mesma cesta, ele vai aprender que ele tem que diversificar, né? Que o caminho é esse. Em relação aos shopping centers, ao comércio de bairro, né? Nós acreditamos que vai ser muito fomentado os espaços como os street malls, né? Como a gente vê muito nos Estados Unidos, né, os pequenos malls, né, com grandes estacionamentos, né, com poucas lojas. Eu acho que a pandemia vai colocar essa marca aí nas pessoas de também... Ela não vai deixar de ir ao shopping center, mas ela vai valorizar mais essa questão perto da casa dela, naquele mercado ali mais do lado, uma questão de segurança. Eu acho que essa marca nós vamos carregar e as gerações que vão vir também vão ser impactadas. É um mercado que está crescendo muito, né? Os malls, os comércios dos bairros, eles estão crescendo. Eu acredito assim, o centro das grandes cidades, eu acho que vão sofrer realmente uma influência maior, com uma vacância de lojas, de salas, andares corridos, mas há uma tendência da consolidação dos centros comerciais nos bairros, que eles vão ficar cada vez mais fortes, e os malls, aí, os street malls, também vão começar a crescer também. Tá claro. Eu acho que, querendo ou não, nós estamos passando realmente por um momento específico. 2020, por mais que a gente tenha tido a pandemia, tenha tido esse momento sofrido aí para vários setores, vários setores conseguiram crescer. O mercado imobiliário é um deles. Tivemos várias áreas aí de prestação de serviços, de tecnologia, de logística, que também se expandiram nesse momento que a gente está vivendo. Nós temos aí um 2021 ainda muito incerto, com várias questões aí a se resolver, CPI da Covid, uma série de coisas acontecendo no nosso país. Mas, conforme disse o nosso desembargador Rogério Medeiros, a gente tem que acreditar e tem que torcer para que as áreas que realmente fazem o Brasil crescer se destaquem aí cada vez mais. E o setor imobiliário, a construção civil, de maneira geral, é fundamental para a geração de empregos, para poder realmente transformar o nosso setor. E a geração, eu acredito que mais do que comportamento, mais do que mudança de perfil e de hábitos, a construção civil ela é uma cadeia de geração de empregos espetaculares. E o Brasil precisa disso. A gente tem um volume de desempregados hoje enorme, com a série de empresas fechadas em 2020, dos setores que foram mais impactados. Rafael, eu te peço, então, para que a gente já siga aí para finalizar esse bloco, eu te peço para você fazer um retrato final aí de como que você acredita que nós vamos ter esse fechamento aí de 2021, o segundo semestre nosso, por mais que a gente tenha um momento aí duro de eleições em 2022, como é que você enxerga que a nossa economia vai estar nesse ano de 2021 e no próximo ano de 2022? Como é que vocês enxergam a economia Brasil? Tem uma expectativa realmente de aumentar a geração de empregos, de termos novos investimentos? Como é que vocês estão vendo o Brasil daqui para frente? Qual é a visão do nosso país? Muito bom. Eu acho que a gente, como brasileiro, tem que ser sempre otimista, né? Mesmo diante dos piores cenários. Mas o que eu vejo hoje é um nível de incerteza grande, porque se a gente for olhar para o ano que vem, a gente tem um ano de eleição. Talvez a pandemia, a crise, né, colocou o Brasil numa recessão e numa dificuldade de retomar as atividades econômicas, e aí eu destaco alguns pontos, que é o endividamento público. Isso traz uma percepção de risco para o investidor. A gente viu que o dólar
com a crise, ele chegou num patamar e ele está com dificuldade de retomar patamares normais, e isso provoca inflação, né? E aí a gente tem em pauta o que é importantíssimo para a nossa economia, as reformas, tanto a fiscal, a tributária. Essas reformas, elas são importantes porque elas colocam as contas públicas, talvez, num eixo onde começa a ter uma visibilidade mais otimista para o futuro. Então, diante disso, os pontos a nossa articulação política entre executivo, legislativo até judiciário, ela precisa melhorar, né? A gente vê que sempre tem essa crise política em torno do governo, e a gente vê que isso afeta a economia, porque afasta os investidores internacionais, né? Afasta a percepção de melhora para o próximo semestre e para o próximo ano. Diante da incerteza que é grande de 2022 por causa das eleições, eu olho muito para o curto prazo e a gente vê que a economia ela começa a retomar as suas atividades, começa a mostrar números onde a gente pode ter queda de desemprego, retomada da atividade econômica com mais força, isso olhando para o segundo semestre. O primeiro trimestre de 2020, quando eu olho para as empresas listadas em bolsas, trouxe uma visão positiva, porque o resultado das empresas veio acima da expectativa, né? E aí isso reflete um pouco no Ibovespa. Ibovespa retomou uma tendência de alta. Então, eu acredito que o segundo semestre vai ser um bom segundo semestre de retomada da atividade econômica, mas a gente não pode esquecer que a gente tem umas grandes incertezas pela frente diante de um ano de eleição, e aí a gente ainda tem um ambiente político um pouco conturbado. Tá claro. Como é que você enxerga, Luiz Lara, esse final aí de 2021 e como é que é a expectativa para 2022? Quais são os principais obstáculos que a gente tem que vencer para poder termos aí um 2021 melhor e um 2022 que possa trazer alguma expectativa melhor, além das vacinas? Eu acredito que os obstáculos que nós temos que vencer são os políticos. Eu acho que, na grande maioria das vezes, são os obstáculos políticos que atrasam o crescimento do nosso país, né? Aí são correntes que sempre puxam para um lado e para o outro e a gente fica aí à mercê, né? Então, acho que nós, empresários, sempre estamos batalhando, né? E eu acho que a gente aprendeu também que a gente tem que fazer a nossa parte sem depender de Brasília, do governo federal, estadual, municipal, que nós temos que caminhar e fazer e somar para frente, né? Eu acho que esse pensamento eu acho que ele é unânime. Eu acredito muito no Paulo Guedes. Eu acho que se a economia vai bem, tudo vai bem. Eu acho que a economia está sendo bem conduzida. Eu acho que tem que ter, como o Rafael muito bem falou, as reformas são importantíssimas para que a gente caminhe bem e solidifique, né? Enquanto a gente ficar discutindo política, a Covid, que não pode ser deixada de ser discutida, mas a gente está esquecendo de votar, aprovar reformas, são importantes para gerar emprego, para fomentar isso tudo. E nós temos, né, um déficit habitacional no nosso país enorme, né, conforme você bem falou, principalmente na questão da baixa renda, né? Então, nós temos muito a crescer. E os bancos também, eu acho que eles estão investindo muito no sistema, no financiamento imobiliário, porque vamos falar assim, é um empréstimo seguro. O banco, ele está ali emprestando dinheiro, mas ele tem um bem ali que está garantindo para ele. Então, antigamente a gente não via essa concorrência que nós temos hoje, né? Falava em financiamento imobiliário, você só falava de Caixa Econômica Federal. Então, hoje nós temos aí o Santander muito forte, o Itaú muito forte, o Bradesco também vindo com força, o Banco do Brasil aí patinando, mas também vindo. Então, assim, tem muito dinheiro aí para fomentar o mercado, o sistema financeiro da habitação, e ele gera muito emprego e ele tem segurança nessa questão do empréstimo. Então, eu acredito que a gente vai ter um ano bom e tomara que, né, que a turma lá em cima deixe a gente trabalhar melhor mesmo. Obrigado, Luiz Lara, pela participação conosco. Só fazendo um registro aqui, você acabou de citar o Santander, se não me engano, o Santander agora é o sócio maior aí do
da Toro, não é isso? Entrou como um grande investidor, correto? Correto. Hoje a Toro pertence ao Grupo Santander Brasil, então a corretora Toro ela tem como sócio majoritário o Santander Brasil. Corretíssimo, Gustavo. E foi uma das grandes negociações que aconteceram aqui recente no mercado financeiro. Rafael, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho à frente aí da Toro, parabéns para o Gabriel também pela liderança aí nessa movimentação mais do que qualificada de um processo que nasceu como uma escola lá de investimentos, como um processo de educação financeira e se tornou uma das boas corretoras, uma das melhores corretoras que a gente tem, agora fazendo parte do Grupo Santander. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Luiz Lara, muito obrigado também pela presença, diretor da Secov, analista-chefe da Toro Investimentos. Obrigado aos dois. A gente segue para o segundo bloco, agradecendo pela participação. Obrigado.